Estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco. Então, esse bloco a gente vai, doutora Regiane, nós vamos pegar aqui a enfermeira Ana Lécia, vamos explorar ela bastante aqui nesse bloco, né? Porque nós somos dessas, né? Que explora, que gosta de tirar o não, que a gente gosta só de explorar mesmo, né? Eu ia falar tirar o couro, né? Mas aí não, senão depois ela não vai querer voltar aqui no programa, né? Então a gente só gosta de explorar no sentido de fazer bastante perguntas, né? Para que você, telespectador, a gente faz isso por vocês que estão aí em casa, viu? A gente fica aqui com essa cara aqui, explorando o nosso convidado, mas é por vocês aí, para que vocês tenham as melhores informações, não é isso, doutora? É com a senhora. Gente, uma coisa importante que quem está nos ouvindo, né, precisa lembrar que essa mulher, nesse pós-parto, ela teve uma retirada brusca daqueles hormônios ali que a placenta estava alimentando. E isso tem um impacto grande no sistema nervoso central. Por isso que ela fica mais com uma labilidade emocional, ela fica com choro fácil, ela fica mais irritada às vezes. Então, o que a gente puder fazer para apoiá-la, dizer, olha, estou aqui, deixa eu segurar um pouquinho o bebê enquanto você toma o seu banho, deixa eu te ajudar, você vai conseguir, tá? Isso vai passar. Esse momentozinho assim que a gente pensa que é para sempre, eu acho que toda mulher que amamentou exclusivo passa por isso. Aí a gente acha que não vai acabar aquela sofrência. Ao mesmo tempo a gente está feliz por ter o bebê, mas ao mesmo tempo a gente fica angustiada por todas essas mudanças. Então a família, entendendo isso, consegue pegar mais leve, entender que aquela mulher ali não merece nenhuma provocação, né? E dar um apoio ali para ela, que isso aí vai fazer um bem, não só para ela, mas para essa outra geração aí da sua própria família que está surgindo, né? E aqui tem uma pergunta interessante também, o que na prática, né, os amigos, os vizinhos, a sociedade como todo, pode fazer para apoiar essa mulher nessa amamentação? Então, é isso mesmo, gente, que a gente já tem conversado, né, até aqui. Todas as pessoas, amigos, vizinhos, mesmo que você seja um jovem, uma jovem, ainda está planejando aí a sua vida, mas procure se informar, né? Um programa como esse, por exemplo, você tira aí alguns minutinhos para ver, para ouvir, para se atualizar, porque o que mais acontece nesse momento que essa mulher está dessa forma, né? Como a doutora Regiane acabou de explicar para a gente, é desse jeito mesmo. Essa mulher está lá frágil, né? Está enfrentando esse momento super delicado e às vezes vem um vizinho, vem uma amiga para visitar e fala coisas totalmente negativas ou principalmente o que eu acho pior, assim, totalmente desatualizadas, tá? Informações como, por exemplo, não tem nadinha você dar uma madeirinha à noite porque você vai descansar, né? E o seu bebê vai dormir a noite toda e você vai ficar tranquila. Essa mamadeirinha, uma vezinha à noite, vai simplesmente destruir a sua amamentação, porque pode até ter bebês que não vão acabar largando o peito, mas a grande maioria, sim, eles vão ter aí uma confusão de bicos, eles vão ter aí uma confusão de fluxos, porque a velocidade que o leitinho sai lá da mamadeira é totalmente diferente, né, da velocidade que o leitinho sai da mama da mamãe. Também a forma que esse bebê movimenta a boca, movimenta a língua para poder se alimentar na mamadeira é totalmente diferente de quando ele, né, faz um movimento totalmente diferente de quando ele vai mamar, de quando ele vai sugar no seio da mãe. Então, são várias coisas. É gente que manda passar coisas no seio, no bico do seio. Então, assim, informações totalmente desatualizadas que vão prejudicar a amamentação dessa mulher, desse bebê. Então, assim, se você não tem atualização, se você não tem uma informação adequada, não fale nada. Vá, leve um lanche, leve uma comida, leve uma palavra de apoio e pronto, né? Na verdade, a gente ainda está seguindo aquelas orientações ainda do início da pandemia. Se você acabou de ter bebê ou se você vai ter um bebezinho logo, logo, evite as visitas. Tá? Ainda continue evitando as visitas, é muito importante isso, porque tanto você como o seu bebê estão no momento mais delicado ainda. Tá? Mas se essas visitas acontecerem, que pelo menos seja para apoiar e não para destruir. Tá? Ótimo. E, Ana, até no início, né, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que tu
deixasse isso mais claro para o nosso telespectador é em relação aos profissionais de saúde. O que os profissionais de saúde podem estar fazendo para apoiar essa mulher no caso da amamentação? Olha, isso é uma coisa que é bastante delicado, né? Em relação a nós, profissionais de saúde. O que acontece? A gente, numa teoria, digamos assim, a gente incentiva muito essa mulher a amamentar. Tá? Então, ali durante o pré-natal, a maioria dos profissionais, pelo menos, né, que a gente tem assim, conhecimento, incentivam, né, até falam para a mulher que amamentar é muito importante, que o leite materno é muito bom, é maravilhoso. Porém, assim, informações mais específicas, um apoio realmente de ensinar essa mulher a amamentar, né, de como ela deve se conduzir, o que vai acontecer, né, como que é esse cronograma aí dessa amamentação, a partir de que momento essa amamentação começa a acontecer, quais são as práticas que favorecem, quais são as práticas que não favorecem, né, que vão realmente destruir a amamentação. Isso a gente ainda tem bastante dificuldade e acaba que eu vejo assim que a gente, enquanto profissional de saúde, nós precisamos falar a mesma língua. Nós ainda estamos como uma torre de Babel. Eu comparo dessa maneira. Pelo menos aqui no Brasil, que é onde a gente está, né, convivendo e está atuando. Por quê? Porque alguns profissionais dão um tipo de orientação, digamos, no pré-natal. Quando essa mulher chega na maternidade, ela encontra um ambiente totalmente, que informa para ela totalmente o oposto, que separa ela do bebê exatamente ali na hora do parto, que é a hora mais importante, que é uma hora altamente impactante, que a gente chama de primeira hora de ouro, né, na amamentação, que é uma primeira hora que vai influenciar totalmente no estabelecimento dessa amamentação. Inclusive, a gente tem relatos, né, de mães que, por algum motivo de alguma doença, alguma cirurgia que precisou fazer ali no pós-parto imediato, mas o fato dela ter tido a primeira hora de ouro, né, dela ter ficado com seu bebê, pelo menos nas primeiras 24 horas, ali grudadinho, o bebê sugando o colostro, né? O que aconteceu? Mesmo depois dessa mãe ter sido separada do seu bebê ali por 20, 30 dias, quando ela retornou, esse bebê voltou a sugar e ela conseguiu restabelecer essa amamentação. Histórias lindas, relatos maravilhosos. A gente vê a ciência, né, as evidências científicas acontecendo ali na nossa frente, realmente. Então, o que a gente carece muito, assim, enquanto profissionais de saúde, é de nos atualizarmos. Eu digo isso porque eu sou uma profissional de saúde que, depois que eu comecei a me especializar em amamentação, eu descobri um outro universo. Cada dia que eu estudo, eu descubro mais coisas ainda. Eu mudei minhas práticas conforme eu fui estudando, conforme eu fui me atualizando. Então, por exemplo, orientações que eu dava para gestantes há 10 anos atrás, hoje em dia já caíram por terra, não tem mais base científica, então eu não faço mais essas orientações. E a mulher, muitas vezes, ela sofre por causa dessa nossa desatualização. Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos essa responsabilidade. Se nós não estamos atualizados, então vamos buscar parceria com outro colega que já está mais atualizado, ou vamos buscar essa atualização que hoje em dia está disponível, né, para todos, hoje em dia está tão mais fácil. Eu assim, sempre que eu estou fazendo um curso de atualização, eu agradeço muito, sabe? Eu tenho realmente esse hábito da gratidão comigo, e eu agradeço muito a Deus, porque eu fico pensando, meu Deus, como eu, uma mulher com 4 filhos, morando no norte do país, eu iria estar me deslocando para tantos lugares, não é, para poder conseguir me atualizar. Seria muito difícil, praticamente quase que impossível, né? E hoje, com o online, com a internet, a gente consegue esse acesso fácil, rápido, né? Então, como profissionais de saúde, nós precisamos realmente nos atualizar, falar a mesma língua, para que essa mulher que está lá no pré-natal, ela ouça as orientações e, quando ela chega na maternidade, ela consiga colocar essas orientações em prática, para que depois, no pós-parto, no acompanhamento dela do pós-parto, ela continue ouvindo orientações e apoio, que vai continuar falando aquela mesma linguagem,
né? Porque, por exemplo, a mulher, ela se prepara durante a gestação e ela sonha, né, com a primeira hora de ouro. Ela entendeu, ela foi orientada e entendeu que a primeira hora é importante. Mas quando ela chega na maternidade, a equipe que está fazendo ali, né, assistência ao parto, ela tem um protocolo que é contrário a isso, que é contrário às evidências científicas. Então, é muito sério, é muito grave o impacto que nossa desatualização pode causar no aleitamento materno, na amamentação dessas famílias, impactando várias gerações, porque, como eu sempre explico, a epigenética ela tem crescido muito, os estudos de epigenética em relação ao aleitamento materno têm crescido bastante. A gente sabe que pode se reduzir a obesidade, diabetes, leucemias, várias doenças por conta do aleitamento materno. Então, quando eu não apoio adequadamente uma mulher que deseja amamentar, eu estou privando várias gerações dos benefícios do leite materno. Então, isso não é qualquer coisa, isso é uma responsabilidade enorme. Então, nós precisamos, nós profissionais de saúde, eu me incluo também, precisamos estar sempre nos atualizando. E se nós não temos todas as respostas, porque nós não precisamos saber de tudo, ninguém sabe de tudo, não é? A gente sempre tem uma área que a gente é mais especializado naquela área. Então, se eu não sei, eu vou buscar, quem sabe, eu vou procurar parceria com outro colega, né, para que essa mulher realmente ela tenha essa possibilidade. A gente tem políticas no Brasil maravilhosas, maravilhosas. Iniciativa do Hospital Amigo da Criança, o programa Amamenta e Alimenta Brasil, né, o próprio Programa Nacional de Aleitamento Materno, que está aí desde a década de 80. Só que são programas que eles precisam ser implementados, ser fortalecidos e potencializados, porque a gente ainda tem uma distância muito grande entre a política e a prática. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, essa atualização e realmente ajudar essa mulher de verdade, né? Que os serviços possam sair do seu comodismo, da sua zona de conforto e não querer que a mulher se adapte ao serviço, né, que a anatomia, que a fisiologia da lactação se adapte ao serviço, mas que esse serviço se adapte a essa fisiologia, que a ciência já tem mostrado, né? Precisamos trabalhar com bases científicas atualizadas. Esse é o nosso compromisso como profissionais de saúde, é a nossa responsabilidade. Gente, eu confesso para vocês, eu não sei a doutora Regiane, mas eu estava aqui arrepiada, assim, só de ouvir essas informações, né? E a nossa responsabilidade quanto profissional em passar as orientações de forma correta, né, doutora? Exatamente. E quando você entende que essa ação, que para quem não conhece pode ser banal, mas ela pode gerar, digamos, uma infecção nesse RN, uma pneumonia, uma internação desnecessária por qualquer outra alergia que ele tenha, né? Porque a gente sabe que todos os outros leites, né, industrializados, por melhores e mais caros, que são caros também, né, que sejam, né, eles não são igual ao materno. Então, ele vai causar ali um estímulo no imunológico, né? Então, assim, eu sou fantástica, assim. E, na minha época, ainda não tinha essa questão da consultoria. E aí, hoje, eu tenho experiências das gestantes, né, e das puérperas, que já acompanham com o serviço, e elas dizem para mim, ai, graças a Deus existe aquele serviço, porque eu não sabia nem como pegar. E a gente pensa que a gente sabe, né? Eu fiz na residência médica, né, de ginecologia e obstetrícia, não sei quantos cursos, nos hospitais amigos da criança, que a gente era obrigado a fazer. Nos outros hospitais também eu fiz. E eu pensei que ia ser fácil. Quando eu vi, não, a gente está destruída lá, nem pega de qualquer jeito, fere logo, porque pegou errado. E a gente jura que a gente sabe, mas não é assim. Aí eu fiquei, poxa, eu teria sofrido menos se eu tivesse uma consultora ali. Graças a Deus, aguentei ali um pouquinho, que uma dor que hoje eu nem precisava ter essa dor, né? No segundo filho já foi melhor. Mas o conhecimento faz toda a diferença. E a gente, quando a gente está do outro lado da moeda, a gente pensa que a teoria é uma coisa, mas na prática não. É por isso que é importante estar os profissionais todos capacitados, para quando vê aquela mãezinha pegando todo torto ali o neném, já, ei, mãezinha, se posiciona certinho, pega a mesa assim, dá um jeitinho. Isso faz uma diferença enorme, né? Então, eu fico encantada com isso. E, assim, é incrível que, como profissional de saúde, quando a gente se torna mãe,
Também é algo interessante da gente falar, a gente acaba se cobrando mais, né? Isso que você falou. Eu também passei por isso. No meu primeiro filho, eu também tive assim, uma dificuldade enorme. E nesse período também a gente ainda não tinha assim, esse trabalho da consultoria em amamentação, mas graças a Deus, Deus sempre manda anjos, né, para nos ajudar. E eu tive uma colega enfermeira que era mais experiente que eu, já era mãe. Então, ela soube ali manejar junto comigo. Eu tive fissuras, eu tive sangramento. Eu amamentei, assim, com aquela dor que a gente vai lá no outro mundo, como a gente diz, e volta, né? Ainda bem que a gente volta, né? Mas não é fácil. E aí, o que acontece na hora que tem uma mãe que ela não recebeu informação, que ela não sabe o significado, que ela não sabe o impacto, né? Que ela não está sendo apoiada, que ela não está sendo acolhida, ela desiste, gente. Porque por mais que uma mãe tenha muito boa vontade, por mais que ela tenha todo o amor do mundo pelo seu filho e ela seja capaz de fazer todo e qualquer sacrifício, todas nós somos seres humanos e nós temos nossas limitações. Então, vai chegar uma hora que essa mãe realmente vai desistir. Provavelmente se eu também não tivesse tido apoio, talvez eu tivesse desistido, né? A gente também não julga as mães que por algum motivo desistiram de amamentar. Na consultoria em amamentação também a gente não tem só histórias que conseguiu, todas conseguem. Total, né? Não, como eu falei, o sucesso é algo muito particular. Então, eu sempre digo para as mães que eu acompanho, mesmo quando elas decidem desistir, eu digo para elas, não se culpe, não se sinta derrotada, você fez o seu melhor nesse momento. Né? E isso é um processo de cada uma de nós, a gente tem que respeitar. Agora, realmente, como profissional de saúde, dentro da assistência, a gente precisa começar a fazer a nossa política, né, a nossa orientação, a nossa informação que a gente passa para a mulher, a gente precisa fazer ela real. Né? Então, assim, é uma mulher que, quando ela tem o bebê, aí lá na maternidade, que muitas vezes é um local que está sobrecarregado, né? Os profissionais estão ali no quantitativo reduzido, são profissionais que estão virando plantões não sei quantos dias, não sei quantas noites, não tem pessoal suficiente, eles também não foram capacitados e atualizados. Aí o que acontece? Ninguém lembra que o colostro é uma quantidade reduzida. Por quê? Porque esse bebê tem um estômago pequenininho, no máximo 3 a 5 ml, né? No primeiro dia, mas aí ninguém lembra da fisiologia, gente, da lactação, e aí vai todo mundo no automático, aí chega lá, essa mulher simplesmente, não está saindo nada, então já vem, o que é mais fácil? Né? Vim com a seringa de leite e dali já começa a ladeira abaixo, né? Porque aí no que você estabelece uma fórmula para a mãe, também tem isso, até a forma, né? A forma de estabelecer, de introduzir uma fórmula, ela tem que ser muito cuidadosa, porque às vezes o profissional ali, ele está suprindo aquele momento, já que ele não consegue dar aquela segurança para a mãe, né? Um apoio, não tem nem tempo muitas vezes, né, para isso, por conta da dinâmica ali daquele serviço, né, das demandas, ele leva aquela seringa com a fórmula, mas nem explica para a mãe, pelo menos, olha, isso aqui é só por agora, tá? Você não precisa manter isso para sempre. Então, a mãe, muitas vezes, ela recebe aquela fórmula e ela pensa assim, poxa, meu filho vai ter que ficar sempre com a fórmula. E aí, depois, para você desconstruir isso, gente, dá um trabalho. E, no meio do caminho, muitas vezes a mãe desiste, porque justamente ela está frágil, ela está debilitada. É tanta coisa ao mesmo tempo, ela não dá conta, ela desiste mesmo. Então, se a gente começar certo, se a gente trabalhar como profissionais de saúde, para a gente começar certo, ajudar essa amamentação a começar com a mama direita, a gente poderia dizer com o pé direito, né? Mas vamos falar de aleitamento materno, então a gente fala com a mama direita. Então, essa mulher ela vai ter muito mais chance. A gente não vai privar ela e esse bebê da oportunidade de ter o alimento mais perfeito. Aí vamos falar, né? A gente estava comentando da composição dos outros leites. Então, por mais que os outros leites eles sejam tecnológicos, bem elaborados, eu costumo só dizer o seguinte: quem criou o leite materno? Deus. Deus é perfeito, Ele é o Criador de todo o universo, Ele é o Rei de toda a terra. Aí você acha que um homem, por mais inteligente que seja, por mais tecnologia que desenvolva, vai conseguir alcançar a perfeição de Deus? Impossível. Nunca, jamais, em tempo algum, existirá um leite
mais perfeito do que o leite materno. Não existe. E isso já foi comprovado até cientificamente, né, doutora Regiane? O leite materno, ele é considerado o alimento mais perfeito. Ele não é só o alimento perfeito, ele é o alimento mais perfeito do mundo. Então, é por isso que realmente vale a pena a gente lutar, né? Vale a pena a gente se dedicar para proteger a amamentação, para proteger o leite materno. Então, é isso que a gente precisa fazer como profissionais de saúde, né? Nos unirmos, no sentido de falarmos a mesma linguagem, de nos apoiarmos, porque também só um profissional não dá conta, né? Só o obstetra, só o pediatra, só a consultora de amamentação sozinhos não dão conta. A gente precisa se aliar, a gente precisa ter essa mesma linguagem. A mulher vai precisar de cada um em momentos diferentes. Então, precisa que essa equipe, né, multiprofissional, esteja alinhada ali na mesma linguagem, no mesmo propósito. Então, como profissionais de saúde, é essa responsabilidade que a gente tem que exercer realmente. E agora, Ana Lécia, uma coisa, as empresas, né, que essas mulheres trabalham, o que elas podem fazer para apoiar essa amamentação? Excelente a gente falar sobre isso. Eu acho até assim que a gente não poderia fazer um programa como esse sem falar disso, porque é outra coisa, né, que também é um obstáculo, muitas vezes, para a amamentação, para a mulher conseguir continuar amamentando. Porque a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria incentiva, né? Tem todas as pesquisas mostrando como é bom amamentar, e a gente está aqui, né, reafirmando isso. Mas, na prática, no dia a dia, essa mulher que deseja amamentar, quando ela precisa voltar a trabalhar, muitas vezes ela não tem o apoio necessário. Começa que ela precisa muitas vezes voltar com 4 meses, né? E a Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno até os 6 meses. Aí já começa daí a incoerência. Eu digo que é uma incoerência muito grande, né? A gente sabe que tem no nosso país um programa, né, chamado Empresa Cidadã, mas ele deixa a critério da empresa, não é algo obrigatório, tá? Então, as empresas que se reconhecerem, né, como apoiadoras do aleitamento materno, que entenderem a importância disso para as suas funcionárias, né, e a gente vai já falar um pouquinho quais são essas vantagens, tá? Então, essas empresas que entenderem, que decidirem aderir, elas vão ter aí alguns incentivos fiscais, então elas têm alguns abatimentos em impostos, tá? Mas essa mulher muitas vezes tem que voltar com 4 meses. E a gente sabe que o melhor, o ideal é o aleitamento materno ser exclusivo até os 6 meses. Então ela não vai conseguir? Ela pode conseguir, mas não é tão fácil. Ela vai precisar fazer toda uma organização, todo um planejamento, que muitas vezes isso não é orientado lá no pré-natal, tá? Seja ele privado, seja ele público. Muitas vezes ela não recebe essa orientação. Muitas vezes, durante a gravidez, ela nem para, né, para pensar nisso. Se ninguém pergunta, se ninguém, de repente, né, algum profissional aciona ela, e aí, você vai voltar a trabalhar com quanto tempo? Né? Você já pensou se você vai querer continuar amamentando ou não? Como que você vai fazer? O que é preciso fazer? Né? Então, essa mulher ela precisa aprender como fazer uma ordenha, como extrair o leite materno. Ela precisa saber fazer um estoque, ela precisa saber armazenar esse leite de forma segura. Ela precisa treinar alguém para oferecer esse leite para esse bebê, não na mamadeira, não na chuquinha, porque senão depois, quando ela voltar para casa, o bebê não vai mais pegar o seio, né? Esse bebê vai largar a mama, porque ele vai simplesmente ficar, né, ali na mamadeira. Então, assim, é toda uma organização, é todo um planejamento que essa mulher vai ter que fazer, tá? Vai ser mais um trabalho que ela vai ter, mais uma dedicação que ela vai ter, se ela realmente quiser continuar amamentando. Então, me diz, é fácil? Não é fácil. Então, nós, como sociedade, nós não estamos facilitando para a mulher de jeito nenhum, né? E as empresas têm um papel fundamental. Veja só, se eu, Ana Lécia, trabalho numa empresa, fico grávida, vou lá, tenho meu bebê, e aí eu vou voltar a trabalhar, e eu sei que lá na minha empresa eles vão respeitar os horários que eu tenho direito, né, para poder ter aqueles intervalos que a lei me dá o direito, né, de meia hora, tá? Pode ser 1 hora direta, ou pode ser 2 intervalos de meia hora, né, fora os intervalos de lanche, né, que não devem ser
contabilizados em relação a isso. Então, se eu sei que ao voltar a trabalhar, eu vou ter lá uma sala de amamentação, que é algo que não é tão complexo assim, nem é tão caro, tá? Como muitas vezes as pessoas pensam. E eu vou ter esse local onde eu vou poder ordenhar o meu leite, né? Onde eu vou poder extrair o meu leite, vou ter segurança para armazenar. No final do dia, né? Ou no final do meu horário ali, eu vou poder levar esse leite para casa. E eu vou poder oferecer esse leite para o meu bebê, e eu vou ter essa segurança, essa paz. Quem é mãe sabe que uma das coisas que a gente mais se preocupa quando a gente tem que deixar os nossos filhos é se eles vão ficar bem alimentados. Agora, imagina a dedicação que essa funcionária vai ter, muito mais nessa empresa que fez isso por ela, que entendeu essa necessidade dela e do bebê dela. E essa empresa vai estar investindo na saúde da população como um todo, vai estar ajudando a reduzir a obesidade, a reduzir mortalidade infantil, a reduzir diabetes, vai estar reduzindo a falta dessa funcionária ao trabalho, porque o bebê que é amamentado só com leite materno, pelo menos até os 6 meses, também vários estudos já provaram que são bebês que adoecem menos. Se o bebê adoece menos, se o bebê está saudável, essa funcionária vai faltar muito ao trabalho? Não. Ela vai ser mais presente no trabalho, ela vai faltar menos, ela vai se dedicar mais, ela vai produzir muito mais, porque ela vai estar feliz, ela vai estar satisfeita. Gente, eu sempre digo, faça o bem para um filho, para você ver o que acontece com a mãe. Não é não? Quem é mãe sabe. Verdade. Tem até um ditado, não tem? Que diz assim, quem adora, como é? Quem a minha boca beija, não? Não lembro. Eu sei que diz que se você fizer o bem, né, pro filho, é muito até, a resposta da mãe vai ser muito mais intensa e muito mais positiva do que se você tivesse feito um bem diretamente assim para ela, né? Apesar que nesse caso é diretamente para a mãe também. Então, assim, quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Lembrei. Exato. Era isso mesmo. Esse ditado. Então, é isso aí, gente. Né? Então, a empresa que tiver esse insight, que entender isso, ela vai realmente ter um up aí na produtividade das suas funcionárias, porque é uma funcionária feliz, tranquila, com o coração em paz, né? Que não vai ficar lá sentindo dor na mama, porque não tem onde extrair. Que é uma das primeiras coisas que acontece, né? Quando a mulher não está mais amamentando naquela mesma frequência, a mama vai encher, ela vai sentir dor, ela pode ter até febre. Então, assim, é muito importante o impacto que uma empresa pode causar quando ela apoia a amamentação. Verdade. E, Ana Lécia, eu já queria que tu fizesse as considerações finais e já falasse, né, a importância da consultoria, né, da consultoria e amamentação para a gente. Então, os consultores em amamentação, assim, vem crescendo muito, né, de alguns anos para cá, justamente porque é uma das estratégias que esses órgãos, né, internacionais que apoiam a amamentação, eles têm incentivado, que são profissionais que estejam ali dentro da comunidade, apoiando a amamentação, trazendo informações para essa mulher, tá? Tanto na gravidez como no pós-parto, informações para que ela saiba como se preparar para amamentar, não só fisicamente, né, mas também emocionalmente. É um profissional que trabalha junto com os outros profissionais que atendem essa mulher. Então, muitas vezes, a mulher está ali numa consultoria em amamentação e eu observo uma necessidade que ela precisa ser atendida com um psicólogo. Eu observo que pode ser que ela precise de um medicamento e o consultor em amamentação não é o profissional que vai prescrever o medicamento. Ela vai precisar ir com o médico, com o obstetra, com o pediatra. Eu estou fazendo um acompanhamento com essa mulher, o bebezinho não está ganhando peso muito bem, precisa ter o acompanhamento com o pediatra. Tá? Então, os consultores em amamentação, eles trabalham em equipe, né? Junto com os outros profissionais que vão estar assistindo essa mulher, esse bebê. E o consultor em amamentação é assim, um profissional estratégico, como eu digo, porque a gente vai estar junto com essa mulher desde a gravidez, evitando que ela venha a ter práticas que possam prejudicar essa amamentação, ajudando essa mulher a entender o seu corpo, a entender como funciona a fisiologia do seu corpo, como funciona a produção de leite, se tem alguma coisa no histórico dessa mulher que pode vir a trazer um risco maior, uma dificuldade maior nessa amamentação, e vai ali estabelecer junto com elas estratégias para que ela consiga fluir melhor, né? Eu até digo assim, não é que não vai ter dificuldade, tá? A gente não pode dizer assim, não vai ter dificuldade de jeito nenhum, mas que com certeza vai diminuir bastante,
né? E também, se a dificuldade acontecer, essa mulher vai estar preparada para poder superar essa dificuldade, isso com certeza. Então, o trabalho do consultor em amamentação junto a essa dupla, junto a essa família, é de trazer informações atualizadas, com base científica, práticas que têm evidências científicas, para que essa amamentação seja estabelecida de forma mais tranquila. E se caso aparecer algum desafio a mais, né, que essa família seja apoiada também da forma correta para conseguir superar isso aí. E dentro da proteção, né, do aleitamento materno assim como um todo, os consultores em amamentação, eles divulgam, né, muitos como eu divulgam o seu trabalho aí nas redes sociais. Então, assim, quem for visitar lá o meu Instagram vai ver, tem vários vídeos, né, toda quinta-feira eu estou lá fazendo aulas gratuitas, tá, compartilhando, multiplicando informação sobre a amamentação, sobre vários itens, né? No outro programa que a gente teve aqui, a gente conversou algumas coisas, então você vai ver que amamentar não é tão automático assim, não é tão romântico assim, como muitas vezes a gente pensa, né? Que a gente precisa realmente se preparar, que a gente precisa realmente se blindar. Às vezes, até de um serviço de saúde que às vezes não está tão atualizado, então você precisa saber o que fazer ali para proteger, né, a sua amamentação, para ela não ser destruída justamente ali, logo nas primeiras horas, né, do parto. Então, assim, é um profissional estratégico na proteção do aleitamento materno, e é por isso que eu estou muito feliz, viu, Dharma, doutora Regiane, toda a equipe, eu estou muito feliz realmente de estar com vocês aqui hoje, nessa semana tão especial, porque para mim é como se fosse assim um brinde muito especial, né? Nós estarmos aqui hoje falando, compartilhando, multiplicando, porque eu sei que essa informação aqui ela vai ser multiplicada para muitas famílias, para muitos profissionais. Então, eu deixo aqui a minha mensagem dizendo isso. Vamos nos unir, vamos nos atualizar para a gente poder apoiar essas famílias, porque os resultados todos nós vamos colher, né? Bebês mais saudáveis, crianças mais saudáveis, famílias e gerações mais saudáveis, mais inteligentes, com renda mais alta, né? Vamos ajudar a preservar o meio ambiente. Então, só tem benefícios, né? Eu nunca vi nenhuma mãe dizer que se arrependeu de amamentar. Ótimo. Nós já gostaríamos de agradecer, né, pela Ana Lécia, por ela ter aceitado estar aqui conosco no programa. A gente sabe que não é muito fácil tirar um tempinho aí entre os atendimentos, entre a casa, entre tudo, né? As crianças. Então, muito obrigada, Ana Lécia, por ter aceitado o convite, não é isso, doutora? Exatamente. Obrigada, Ana Lécia, e continue aí, tá bom? Que é um trabalho, assim, brilhante, tá? E as crianças e as mamães agradecem. Obrigada. É verdade. E se você ainda ficou com alguma dúvida aí, está aqui passando aqui embaixo o Instagram, o telefone, né? Como ela já falou aqui, eu também já falei no início do programa, ela é consultora em amamentação, faça uma avaliação, faça o agendamento, então está passando o telefone aqui e o Instagram dela, manda lá um direct para ela que ela vai responder com certeza. E o nosso abraço para você que está em casa e uma boa semana aí para todos. Fiquem ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.